Será que vale a pena trabalhar com marketing digital em 2026? Será que ainda tem como ganhar dinheiro com marketing digital? Sobre isso que eu vou falar hoje nesse vídeo, com base na minha experiência. Eu vivo do marketing digital desde 2023, então tem aí praticamente quase 3 anos que eu trabalho com marketing digital, vivo disso, pago as minhas contas com isso. Hoje em dia eu tenho 22 anos de idade, eu moro sozinho em São Paulo, eu sou de Minas, e eu ganho, assim, líquido, mais de 15 mil reais por mês, e de faturamento vai uns 30 mil reais por mês aí, mais ou menos, de faturamento. E, cara, eu vou falar para você se vale a pena ou não trabalhar com marketing digital em 2026, se ainda dá para ganhar dinheiro, porém, eu tenho que te contar um pouco, né, o que eu faço no digital, como que eu ganho dinheiro no digital, desde quando, né, como que eu comecei. Então, eu vou ser bem breve nisso, mas vamos lá. Eu venho de uma família humilde, sou de Minas Gerais, atualmente eu moro em São Paulo, tenho 22 anos de idade, comecei a ganhar dinheiro com marketing digital em 2023, quando eu saí de um emprego que eu ganhava lá os meus R$ 1.300, CLT, eu era assistente de marketing, e aí eu comecei a prestar serviço no digital, foi a minha primeira porta de entrada. Eu comecei a prestar serviço como designer. E aí já adiantando, né, prestar serviço no digital é uma das melhores formas de você começar a ganhar dinheiro no digital, porque não requer investimento, tá? Se você está aqui pesquisando sobre marketing digital e encontrou esse vídeo, provavelmente você já ouviu falar de dropshipping, de tráfego pago, de infoproduto e outras formas aí, mas todas essas formas necessitam que você invista dinheiro, né? Se você vai fazer dropship, você tem que investir em tráfego, você tem que montar sua loja lá, então gasta dinheiro para isso. Se você vai fazer infoproduto, você tem que também investir em tráfego pago para vender, né, e por aí vai. Porém, prestando de serviço, que foi a forma que eu comecei, é a forma mais barata de você começar no digital. Nessa época aí eu comecei a trabalhar prestando serviço de marketing para farmácias em específico. E aí eu lembro que quando eu saí do meu emprego, quando eu decidi sair do meu emprego, eu ganhava mais ou menos R$ 1.800. Quando eu comecei, estava ganhando 1.300, aí ganhei uns aumentos, fui para 1.800, saí desse emprego, passou 2 meses, fechei alguns clientes ali, aí passou uns 3 meses, eu tava ganhando ali o mesmo que eu ganhava nesse meu emprego, até um pouquinho mais, tava ganhando uns 2 mil e pouquinho, com esse serviço de marketing para farmácias locais e etc. Com isso, depois eu comecei a escalonar. Passou assim, no mês seguinte eu fechei mais um cliente, aí passei a ganhar 4 mil, depois eu fechei mais um cliente. Isso aí em torno. Eu lembro que 5 meses após eu sair do meu emprego, eu estava faturando 5 mil reais. Então, isso em 5 meses, tá? E eu tinha 19 anos na época, prestando serviço. E para quem ganhava R$ 1.700 CLT trabalhando de segunda a sábado, para mim estava muito bom, de verdade. E depois disso eu continuei, aí eu trabalhei como afiliado de cassino por um tempo, ganhei o dinheiro também. E depois eu comecei com infoprodutos, que foi onde eu mais ganhei dinheiro, que eu faturei mais de 500 mil reais com infoprodutos. Desde 2020, mais ou menos 2 anos, entre dois, que eu comecei no finalzinho de 2024 até agora. Deu mais de 500 mil reais aí. Estamos agora em 2026 e assim, o que que eu acho, né, cara? Será que vale a pena você investir aí em aprender alguma coisa no marketing digital e começar a ganhar dinheiro? Tá, vou te usar como base eu. Cara, eu tenho 22 anos de idade, eu não tenho faculdade, eu morei muitos anos na roça, eu morei 17 anos na roça, lá em Minas, roça, roça mesmo. Trabalhava na roça, no sol quente, etc. E, cara, começar no marketing digital foi a melhor coisa que eu fiz. E hoje em dia eu ganho mais de líquido, assim, mais de 15 mil reais por mês. E, cara, se eu tivesse no mercado tradicional, se eu tivesse num emprego, no meu primeiro emprego lá, que eu era assistente de marketing, eu não estaria nem próximo de ganhar 15 mil reais no mês, tá? De verdade. Porque assim, eu não tenho faculdade,
Eu optei por não fazer a faculdade porque eu comecei a trabalhar logo cedo, com 17, então acabou que eu comecei a ganhar dinheiro, comecei a ganhar ali meus 5, 6 mil ali com 19 anos, então eu falei, cara, eu não vou fazer faculdade porque eu acho que não faz sentido para mim. Mas para você aí, né, ter essa base de comparação, cara, quando eu paro para olhar o mercado tradicional, hoje, no mercado tradicional, que é, por exemplo, trabalhar em uma empresa, CLT, etc., para você ganhar 15 mil reais, você tem que ser um profissional sênior, né? Um profissional que já tem, pelo menos aí, sei lá, uns 5, 10 anos de bagagem, né, de experiência na área que atua, seja como, por exemplo, deixa eu pegar aqui uma área, administração, né? O cara, para ele aparecer, por exemplo, para ganhar 15 mil reais em uma empresa, ele tem que ser ou um gerente, talvez um diretor, né? Algo assim. Para você ser um gerente ou um diretor, você tem que ter experiência. Então, assim, dificilmente você encontra uma pessoa de 22 anos de idade que é diretor de uma empresa. Dificilmente. E ainda mais que não tem faculdade, e que tem pouca experiência de mercado, né? Por mais que eu comecei a trabalhar com 17 anos, então eu tô com 22 hoje, então já são aí 5 anos de experiência no mercado. Porém, cara, quando você para olhar o mercado tradicional, é muito difícil você chegar a um patamar de ganhar 15 mil reais em pouco tempo. Então, assim, o marketing digital, não importa se é 2026, se é 2027, se é 2028, para mim sempre vai ser o caminho mais rápido de você ganhar dinheiro comparado com o mercado tradicional. Porque, assim, não é que ganhar dinheiro com marketing digital é rápido, tá? Por exemplo, eu fui começar a ganhar um dinheirinho a mais, assim, chegar a faturar 50 mil no mês, depois de. Eu comecei a estudar marketing digital em 2021. E fui ter esse resultado em 2024. Então, assim, demorou 4 anos. Hoje em dia não ganho mais 50 mil reais por mês, né, assim, de faturamento. Eu faturava 50 mil e dava assim, uns 18, 20 mil reais líquido. Não ganho mais isso, mas dá quase isso, né? Tô ganhando 15 mil reais mais ou menos. Mas é porque antes eu tinha um faturamento mais alto. Mas a questão é que muito dificilmente no mercado tradicional você, jovem, sem experiência, sem uma faculdade, vai conseguir chegar a um patamar aí de 15 mil reais, 20 mil reais líquidos por mês trabalhando CLT, tá? Porque assim, não é que eu estou dizendo que não dá para ganhar esse dinheiro sendo CLT, dá sim, só que requer experiência, requer tempo, tá? Então você tem que, pô, se você está numa empresa, vai requer tempo para você poder subir ali de degrau em degrau. Você tem que ter seu plano de carreira, aí você vai subindo, aí vira coordenador, gerente, aí vira diretor, para ganhar um valor desse. E isso eu estou considerando assim, empresas médias, porque, né, obviamente, né, um diretor em uma empresa grande ele vai ganhar muito mais. Porém, eu estou considerando empresas médias, empresas aí que têm seus 50 funcionários, por aí, né, que é a maioria. Então, vale muito a pena, cara, você trabalhar com marketing digital, porque assim, eu paro pra pensar assim na minha realidade, eu penso, cara, se eu tivesse no meu primeiro emprego até hoje, eu estaria provavelmente hoje ganhando em torno assim de uns 3 mil reais, porque eu comecei ganhando 1.300 reais com 17 anos, recebi alguns aumentos ao longo de 2 anos que eu fiquei nessa empresa, eu fiquei dos 17 aos 19, e eu estava lá ganhando os meus 1.800 reais quando eu saí. A minha tela apagou aqui, acho que ficou mais escuro. Deixa eu só ativar a minha tela de novo para não ficar tão escuro o meu rosto. Mas aí, quando eu saí dessa empresa, eu estava ali ganhando uns 1.800 reais. E eu fiz os cálculos e pensei, cara, se eu estivesse nessa mesma empresa até hoje, eu estaria ganhando que, uns 3 mil reais. Então, assim, o digital, ele te proporciona você conseguir acelerar o tempo. É como se um ano no digital fosse comparado a, sei lá, 5 anos, 10 anos no mercado tradicional. Porque assim, eu lembro que quando eu tive os meus maiores saltos de faturamento foi quando eu saí do meu emprego, eu ganhava lá os meus 1.800 reais e 5 meses depois eu estava ganhando 5 mil e pouquinho por mês. Para mim, esse foi o maior salto significativo, né? Mesmo, por exemplo, eu já cheguei a faturar 50, 60 mil reais por mês, mas isso não foi tão impactante quanto eu sair dos meus 1.800 reais para ganhar 5 mil reais por mês prestando serviço. Então, assim, para mim isso foi em 5 meses. Então, assim, cara, aonde que uma empresa
aonde que eu estando em uma empresa eu iria sair de R$ 1.800 por mês para 5.000 e pouquinho por mês em 5 meses. Tipo, onde que eu ia receber uma promoção para ganhar, para aumentar praticamente 3 vezes o meu salário em 5 meses? Assim, é muito difícil, porque assim, quando você está em uma empresa normal, você tem que ter experiência, você tem que ser mais sênior. E aí também, às vezes, algumas cobram faculdade. Por mais que a faculdade hoje em dia não seja tão importante assim, dependendo da área que você atua, né? Por exemplo, como eu atuo na área de marketing, na área de design, na área do design eles não cobram tanto a faculdade, eles cobram mais portfólio, cobram mais experiência. E aí, nas empresas que eu trabalhei em 2 empresas nesse meio tempo, eu entrei por conta do portfólio que eu tinha, da experiência prática. Então, basicamente, sem mais enrolação e respondendo, vale a pena sim começar a trabalhar com marketing digital em 2026, independente da sua idade, você pode ser mais velho, não importa, vale muito a pena, porque o tanto que você pode acelerar o seu ganho financeiro em pouco tempo, comparado com o mercado tradicional, é muito, muito rápido. Então, com base na experiência que eu tenho e, né, por viver do digital atualmente, por pagar as minhas contas através do digital, prestando serviço, vendendo infoproduto, por mais que tenha algumas instabilidades, tá? No marketing digital tem essa questão de você ter um pouco de estabilidade, porque quando você é um freelancer, é autônomo, né? Você tem a chance de você perder clientes. Então, tipo, já aconteceu comigo, tinha ali uma carteira de clientes, perdi alguns clientes, caiu o faturamento, porém logo depois eu arrumei novos clientes. Isso também acontece com a venda de infoprodutos. Tem meses que você vende muito bem, que o tráfego tá bom, mas tem meses que tem algumas oscilações, né? A Meta, que é a dona do Facebook e Instagram, ela pode ali tá com algumas instabilidades, o tráfego fica caro, você fatura menos, você vende menos, você tem uma conta bloqueada. Então, tem essa desvantagem o digital, porque ele é um pouco instável. Eu mesmo passei por isso, passei por períodos que eu tive picos de faturamento, vendi muito, vendi 50, 60 mil e de repente comecei a vender 10, 20 mil no mês. Acontece, porém, mesmo com todas essas instabilidades que tem no digital, eu ainda acho que vale muito a pena trabalhar com o digital, porque primeiro que eu trabalho de casa, né? Então eu trabalho de casa, autônomo, então isso já me evita de ter que sair todo dia para poder pegar ônibus ou pegar um trem cheio. E, cara, pegar um trem cheio, eu moro em São Paulo, e eu já, algumas vezes, em horas de pico, eu fui pegar o trem, o metrô, e eu vi o quanto que é cheio, você fica como se fosse uma lata de sardinha, e aí eu agradeço por eu trabalhar em casa, por eu trabalhar com marketing digital, e ter a oportunidade de trabalhar no meu horário, de não ter que acordar cedo, porque, cara, eu odeio acordar cedo, então hoje em dia eu acordo 8, 9 horas da manhã, trabalho até mais tarde, então acontece, tem dia que é 10 horas da noite que eu estou trabalhando, porém eu tenho essa flexibilidade. E essa flexibilidade que eu tenho, ela é somente graças ao digital. Por mais que eu trabalhe muito hoje, eu trabalho, sei lá, mais de 10 horas por dia, ainda assim vale muito a pena, pelo que eu tenho, de ter essa flexibilidade de horário, essa flexibilidade também geográfica, porque, tipo, por exemplo, eu vou para o Chile semana que vem não, mês que vem, eu vou para o Chile e eu vou trabalhar de lá. Assim, né? É uma viagem a lazer, eu não vou conseguir me desligar totalmente, que eu tenho clientes para atender, mas eu posso trabalhar de onde eu quiser, cara. Então o digital ele também te proporciona isso, você trabalhar de onde você quiser. Por exemplo, esse ano eu fui para Vitória, fiquei 4 dias em Vitória, no Espírito Santo, e fiquei trabalhando de lá. Mês passado eu fui para Belo Horizonte, fiquei uns dias lá em Belo Horizonte e eu trabalhei de lá. Então, o digital ele também te proporciona algumas vantagens como essa, né, de ter essa liberdade geográfica, trabalhar de onde você estiver, né, somente ali com o seu computador, por mais que não seja mil maravilhas igual eles pregam na internet, né, trabalhar da praia e tal, porém vale muito a pena o digital, cara. Então, independente se você está em 2026, 2027, 2028, vale muito a pena, porque o digital ele te proporciona uma liberdade a mais. E tipo, o principal, cara, te proporciona você não ter que, sabe, você não ter que estar naquela corrida dos ratos de ficar ali 2, 3, 4 horas no trânsito,
sabe? Você tem muito mais qualidade de vida. Então, na minha opinião, se você tá em dúvida se quer que se comece ou não no digital, começa, cara. Vai estudando, começa prestando serviço, que é a forma mais barata, tá? E continua acompanhando esse canal aqui, porque eu vou trazer algumas dicas, não dicas, não, vou trazer algumas formas que podem te ajudar a começar no digital, tá? Continua acompanhando aqui que eu vou trazer isso. Então, eu fico por aqui, até mais.